Comer uma aula, irmãos. Quero conseguir ver os olhos de vocês. Amém? Porque precisamos ativar algo nesta noite. De verdade que temos tido algumas batalhas espirituais e eu creio que Deus tem uma glória reservada para esta hora, para liberar sobre nós, para impartir sobre nós, para ativar, para que algo aconteça em nossa vida. Amém? Eu já sei que a atmosfera está mudando. E Deus vai nos dar nesta hora, nesta noite, uma porção grande de sua presença, do seu poder, para que não saímos daqui só com aquilo que escutamos, que é tremendo e extraordinário, mas que levemos o poder para fazer esse davar acontecer em nossa vida. Amém? Pode falar aleluia? Pode falar glória a Deus? Aleluias. Extraordinário Senhor. Amém? No livro de Eclesiastés, fica em Mateus, mas no livro de Eclesiastés diz: porque da prisão saiu para reinar, aunque em seu reino nasceu pobre. Da prisão saiu para reinar, mesmo quando seu nascimento ele foi pobre. Amém? Fale, não importa como eu nasci, Deus pode me libertar para que eu reine, que eu seja um rei. Nós escutamos algo tremendo, irmãos. Não sei quanto você assimilou do que você escutou aqui nesta noite, mas sabemos agora que somos reis. Amém? Sabemos o que significa ser um rei, ter um reino, ter um domínio, ter um senhorio sobre algo. Amém? E isso implica que todo rei tem algumas coisas que são distinguidas. A sua coroa, o seu manto, o seu cetro, são as vestes reais. Isso distingue. Um rei não veste de traje e corbata nem de Armani. Ele tem as vestes reais, que não é permitido. Você pode comprar vestes, pedir para o mesmo Armani que ele desenhe para você um traje, ele pode fazer algo para você. Mas a roupa, a vestimenta de um rei não é replicada, não é duplicada. Ela é específica, porque ela é o símbolo do que ele é. Amém? Então, se nós entendemos que somos reis, há muitos anos atrás, eu creio que lá na década do 90, na igreja no mundo inteiro, foi restaurado o sacerdócio. As pessoas por muitos anos não entendiam isso, o que para nós falamos todo o tempo agora. Nós somos sacerdócio santo, linhagem escolhida por Deus. E foi uma restauração global de Deus. E essa verdade, até nas igrejas mais tradicionais, nas mais avivadas, Deus restaurou essa verdade. E conseguimos assumir que somos real sacerdócio. Mas eu creio que todavia estamos em dívida em assumir nossa posição como reis. Amém? Por isso, através desta escola, nós tratamos de trabalhar essa área para que seja restaurada essa identidade, esse manto, essa habilitação sobrenatural de Deus, para que sejamos reis verdadeiros. Amém? Se Deus continuar me confirmando, amanhã durante a tarde vai haver bom tempo para ministrar, e eu tenho 4 anos esperado por dar uma palavra. Não conseguiria dar essa palavra, não entenderiam ela se não construíssemos em 4 anos as bases para liberar essa palavra. Eu poderia dizer que se falar amanhã o que está no meu coração, será talvez a palavra mais forte que eu tenha pregado nos últimos 4 anos. Então você trate de não perder esse tempo. E venha aqui porque realmente Deus vai te dar algo extraordinário. Algo especial e diferente, que eu sei que vai mudar a sua vida. Amém? Não pense que é de tarde, não pense que tem outras coisas. Não perca o momento de sua visitação. Amém? Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus? Muito bem. Então vamos lá. Mateus capítulo 22.
Aleluia. O manto de um rei. O que eu faço com o poder? É um problema, irmãos. É um problema abençoado. Eu quase não consigo me segurar aqui, irmãos. Porque é uma glória de Deus, uma presença tão grande, tão intensa de Deus. Eu creio que Deus quer transbordar a sua vida nesta noite. E é uma premiação para aquele que espera a última hora. Amém? E Deus vai te visitar nesta noite. Mateus 22 diz, verso 1. O Senhor falando em parábolas, respondendo Jesus, voltou a falar em parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que fez uma festa de bodas para o seu filho. E enviou os seus servos a convidar para as bodas a todos aqueles que quiseram vir. E voltou a enviar a outros servos falando: digam aos convidados, é aqui, eu tenho preparado comida, touros, animais engordados, têm sido mortos e estão dispostos. Venham para as bodas. Verso 9, você já conhece a história. Diz que muitos deles não quiseram vir, saíram por outros lugares, convidaram um monte de pessoas nas praças, em todo que lugar. Verso 9 diz: id, pois, as saídas dos caminhos, e chamem as bodas a quantos encontrem. E saindo os servos pelos caminhos, juntaram a todos que encontraram, e juntamente, maus e bons. Falem, maus e bons. E as bodas foram cheias de convidados. Fale, junto ao rei, no meio das bodas, no meio da celebração, tem bons e maus. Verso 11. E entrou o rei para ver os convidados, e viu ali um homem que não estava vestido de boda. E falou: amigo, como entrastes aqui, sem estar vestido de bodas? Mas ele emudeceu. Então o rei falou aos que o serviam: atem eles de pés e mãos, e joguem ele fora. E ali será um choro. Uau! Fale. O rei convida para as bodas aos bons e aos maus. Como você sabe quem foi transformado e quem não foi transformado? Pelas vestes. Há muitas pessoas na igreja. Há muitos, em todas as igrejas da terra. Mas há muitas pessoas que estão ali, estão na celebração. Eles estão comendo, estão bebendo a palavra, estão celebrando com nós, adoram junto a nós, oram com nós, pregam com nós. Mas nunca trocaram as roupas. Deus não chama porque sejamos bons. Deus chama também os ruins e os maus. Mas Ele dá um tempo de celebração, de adoração, onde todos podem estar, com a esperança de que, vendo o esplendor e a majestosidade da habitação, do lugar do rei, as pessoas decidam trocar as vestes. Mas sempre há pessoas que não trocam as vestes. A costume real diz que o rei, ele, quando as pessoas iam para a festa, depois de entrar no palácio, eles tinham um lugar e um tempo para começar a trocar essas roupas e usar todas as roupas do palácio. Roupas que o rei tinha designado para que em sua presença as pessoas tivessem as melhores vestes
vestes reais. Então, quando o rei se apresentasse a ela, o rei não seria constrangido, porque ele se identificaria, ele não veria miséria, nem pobreza, nem rastro de nenhuma coisa de fora, porque ele, no seu esplendor de sua glória, ele queria ver todo o grupo vestido do mesmo jeito. Mas aquele homem que estava naquele lugar não tinha as vestes com o selo da realeza, com a marca da realeza. Você está entendendo? Ah, Jesus. Quando nós falamos de trocar os mantos, do manto dos reis, não é um manto que você pode conquistar por sua habilidade, por sua força, por sua vida, senão que esse manto real, pois esse manto real tem que ser dado pelo Senhor. Não é sua justiça, não é sua habilidade lá de fora, não é seu conhecimento lá de fora. Você precisa trocar as vestes pelas vestes de santidade do Senhor. Pode falar glória a Deus? Algo está acontecendo, irmão. Jesus está aqui. O Senhor está aqui de uma forma muito intensa, irmãos. Talvez não haja uma grande manifestação, mas eu creio que Jesus está falando a vocês. Jesus está puxando algo da alma de vocês. Jesus está interessado em que vocês estejam com eles. Jesus hoje quer trocar as nossas vestes. Jesus hoje quer nos vestir de uma forma diferente. Amanhã nós vamos falar sobre esses 14 mantos que estão na Escritura, 14 vestes que Jesus nos dá. Cada uma delas é para trocar uma das 14 vestes do Egito. O Egito, a ciência e a história nos fala de 14 tipos de vestimentas. Os israelitas nunca trocaram as roupas durante 40 anos, viveram com as mesmas vestes desgastadas. Por isso não entraram na terra, por vários motivos. Mas Deus tem um guarda-roupa com 14 vestes reais, que você pode pegar e tomar elas. Pode falar glória a Deus, aleluia. Então, o manto dos reis, vai te identificar num padrão de qualidade, de certificação, de qualidade mais que ISO 9001. 9001? Ou certificado de qualidade. É, isso. Chibolete. Há uma certificação de qualidade. Então, cada uma das vestes reais, você tem que pegar uma dessas vestes. Porque não adianta a sua própria justiça e as suas próprias vestes. Não adianta. Então, nós precisamos trocar. Vou repetir isso como um rema nesta noite. Você precisa trocar as suas vestes. Você precisa isso. Amém? E a Bíblia diz aqui que quem não tem as vestes é jogado fora, sem piedade, sem misericórdia, não há juízo, não há tribunal aqui, não há direito à defensoria, não pode contratar advogado, não tem uma última ligação. Se não tem as vestes, fora. É um teste eliminatório, é uma prova eliminatória. Isto é como no Mundial de Futebol. Morte súbita pelo gol. Fez o gol, não tem jeito, não continua mais o tempo. Se o rei te pega sem as vestes reais, já foi. Aleluia. Fala aleluia. Porque você pode trocar as vestes. O livro de Eclesiastes diz que da prisão, o livro de Eclesiastes é muito específico. Ele é o livro do pregador, é o livro dos pregadores. Eclesiastes, né? Eclesiastes, o livro do pregador. Ele é categórico dizendo que numa cidade é preferível um jovem pobre, mas com sabedoria, que um rei que não tenha sabedoria. Uau, é forte, né?
Fale, eu preciso ser um rei com sabedoria e vestido com as vestes reais. Melhor é um jovem pobre e sábio que um rei velho e nécio que não admite conselhos. Fale, que rei sou eu? Aleluia. Imediatamente diz, porque da cárcel, da prisão, ele saiu para reinar, aunque em seu reino, nasceu pobre. É uma figura, é uma parábola do rei Satanás, o rei das trevas chamado Lucifer, diabo, com o nome que você tenha, Zeus, que começa a reinar entre os homens, já com ostentação de poder e de força, porque ele não foi gerado em pobreza. Veja, eu vou dar aqui, isto, irmãos, são pérolas teológicas para vocês. Satanás foi gerado na riqueza e na abundância. Pedras preciosas estavam preparadas para ele no dia da sua criação. Ele não experimentou a pobreza. Ele nasceu no meio da riqueza. E o senhorio foi em base à riqueza, poder e domínio. Quando se apresentou a Jesus, disse, eu te darei todos os reinos da terra, porque a mim me foi entregue, e ofereceu os reinos, riqueza da terra. Sim? Mas a Bíblia compara esse reinado e esse domínio como um reinado da necessidade. Necessidade? Não. Necessidade, nécio. Como um reinado de nécios. Sim? Como um reinado de ignorância que não admite conselho, não tem forma de ajeitar. Mas diz que o outro, que nasceu sendo pobre, sairá da prisão para reinar. E aí é onde Satanás caiu do cavalo. Por quê? Porque Jesus nasce num ambiente humilde, tomando a forma de homem, nasce num ambiente humilde, habita numa família comum, tem uma vida normal, mas o problema é que um dia o inimigo prendeu ele, o sistema religioso prendeu ele, e não só prenderam no natural, senão que Jesus morto, amaldiçoado na cruz, porque todo aquele que morre na cruz era maldito, e morre amaldiçoado, carrega nossos pecados. Então Jesus tem que ser encarcelado nas prisões do Hades, para cumprir esta profecia, que da prisão sairia para reinar. Esse é Jesus, Filho de Deus. O inimigo não lê a Bíblia, ele não entende a sua biografia, ele não compreende porque ele não tem a revelação. Mas tudo estava profetizado. Jesus tinha que ser encarcelado, Jesus tinha que entrar nas trevas, tinha que entrar naquele lugar, para que o Pai o sacasse e o glorificasse e o desse o domínio eterno, como Rei de Reis, Senhor de Senhores, a plenitude dele. Jesus veio vestido em vestes humildes, usou vestes de profeta, vestes comuns, feita de linho, feita de tecido comum. Mas o Pai o vestiu de toda a glória e de toda a honra. Aleluia, aleluia. As vestes de Jesus não são de linho, são de glória pura, revestido de autoridade, de esplendor, de santidade, exaltado sobre todas as coisas. Aleluia. Todo o juízo foi entregado. Você lê Daniel capítulo 7 e diz que o ancião se sentou e à sua direita foi colocado um trono para julgar. E nesse trono se sentou alguém com semelhança de filho de homem. Aleluia. E todos os reinos da terra foram submetidos debaixo do seu pé, sua autoridade. Fale glória a Deus. O domínio e a autoridade foi dado para ele. Amém? Então, esse manto real que nós precisamos.
Nós temos que trocar os mantos da prisão, os mantos da iniquidade, os mantos da maldade, os mantos da sujeira do mundo, por mantos de realeza, por mantos que nos vão vestir e nos vão dar a capacidade para brilhar no mundo espiritual. Me perdoe, mas esse é o termo. Fala para o seu irmão, você foi feito para brilhar e ser luz. Deixe que os mantos do Pai te cubram. Fale, deixe que os mantos do Pai te cubram. Aleluia! O reinado, já vamos entrar nas coisas do rei, mas você tem que compreender alguma coisa. Eu falei aqui no Glória nos Portais que haviam 2 códigos grandes dentro do Egito. O primeiro deles já foi falado para aqueles que não estiveram. O primeiro, que um egípcio ou um mundo, quando você pensa em Egito, pensa em mundo. O sistema faraônico, o sistema egípcio, rejeita, tem por abominação ser pastor de ovelhas. Sim? Ou seja, ele não consegue isso. Para eles isso é maldição. Porque para eles é melhor o sistema de escravidão e piramidal. Sim? Esse é uma coisa que aborrece. Mas não, há outra coisa que também aborrece. E a segunda coisa que o sistema faraônico aborrece é sentar-se na mesa com um judeu. Quer ver? Vai ali em Gênesis. Gênesis. Aleluia. Gênesis. Glória a Deus. Pode falar aleluia. Gênesis 43. Verso 33. Diz: e se assentaram diante dele, e o maior conforme a primogenitura, e o menor conforme a sua idade. E estavam aqueles homens atônitos, olhando-se um para o outro. Gênesis 43, 33. Diz que ficaram, quando se sentaram na mesa com José, os judeus se sentaram com José, os hebreus se sentaram com José, ficaram atônitos, ou seja, ficaram extasiados, pero de mal jeito, porque José, sendo governador de Egito, tinha se assentado com eles na mesa. Por que isto? Porque verso 32 diz: e colocaram para ele a parte separadamente para eles e a parte para os egípcios, que com ele comiam, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, o qual é abominação aos egípcios. Uau! Porque um egípcio tem por abominação se sentar com um hebraico? Pode falar aleluia? Porque o lugar da mesa é um lugar onde a linhagem é transmitida. A mesa é o lugar da família. É o lugar onde se transmite de uma geração para outra a comunhão. E eles não conseguiam isso. Porque o reino deles não é feito por comunhão. Que comunhão fala de sangue, linhagem. E o reino faraônico, ele é transmitido pelo domínio da força e da magia. É um reino de pavor e de dominação, de escravidão. Você entende? Então eles não conseguiam sentar-se com um judeu, porque para eles aquilo, essas pessoas, não, eles são de muito baixo calado, eles não são do nosso nível. Nós trabalhamos a magia, nós entendemos o mundo espiritual. E eles são pobres ignorantes, que só andam de tenda em tenda. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? É uma guerra da magia contra a linhagem de sangue.
Hoje em dia, o sistema natural de governo e de autoridade se baseia nos princípios da magia e da dominação da força, e não na habilitação da identidade das linhagens das pessoas. Por isso, um rei não é habilitado pela sabedoria, não é habilitado por a força, senão que é uma herança por linhagem. Pode falar aleluia? No mundo te ensinam você a dominar, a governar, pela força, pela expressão, suas habilidades, seus conceitos, até mesmo pela manipulação. Sim? Mas no reino de Deus é diferente. Você só ganha autoridade se você tem o linhagem correto. O linhagem certo. Pode falar aleluia? Toca no ombro do seu irmão e fale: sem a linhagem certa, sua coroa é ilegal. Se você fizer o treinamento, você pode colocar um boné militar que te assinala quem você é. É o capitão. Uau, um boné diferente. Se você fazer a tarefa certa e estudar, você vai colocar um boné na cabeça diferente. Você está graduado na universidade. Se você estudar e se aplicar o tempo suficiente, você vai colocar um boné na cabeça que vai fazer você um chefe, esperto na cozinha. Há muitas coisas. Mas para você colocar a coroa de governo e de autoridade real, você não qualifica com o tempo de estudo, de conhecimento, senão que o único que você precisa é ter a linhagem certa. E essa linhagem é quanto você recebeu de transfusão da sangue de Jesus. Do quanto Ele modificou você, do quanto Ele mudou em você, do quanto Ele transformou a sua vida. Pode falar aleluia? Por isso Deus não nos dá uma coroa só com uma pérola. São coroas com muitas pedras. E cada uma dessas pedras que são assentadas na coroa dos reis do Senhor, são naquelas esferas de autoridade que você já venceu. Por isso Deus quer que você vença em diversas áreas, para que você possa ter a coroa certa com as pedras certas. Aleluia! Pode falar glória a Deus? Fale: eu preciso me aprimorar, me aperfeiçoar nos termos da santidade, para que a justiça de Deus possa habilitar sobre a minha coroa as pedras de autoridade. Os reis da terra colocam pedras, mas essas pedras não funcionam no mundo espiritual. Sim? Mas você pode ter pedras engastadas aí, forjadas, não na terra, senão no reino dos céus. Pedras celestiais, divinas. As mesmas pedras que estiveram preparadas para vestir os anjos, serafins, seres espirituais. Essa mesma fornalha do Monte Santo todavia está produzindo pedras extraordinárias para adornar as suas vidas. Aleluia! Por isso diz que o esplendor de um filho no reino dos céus é mais esplendoroso que qualquer vestes da terra. Pode ser aleluia? Salomão não teve as vestes de glória e de honra que nós temos, porque o reino já foi manifestado em meio nosso. Pode ser glória a Deus? Muito bem. Então, as vestes reais te identificam. O egípcio tinha diversa antes dos hebreus. Os hebreus não tinham vestimenta, irmãos. Os hebreus, a vestimenta deles era de campesinos. Mas os egípcios entendiam o que era diferente veste, porque tinham uma correlação, e os rangos, os patamares de autoridade, eles eram medidos com diversas vestes. Vestes para sacerdote, vestes para juízes, vestes do faraó. Cada uma delas tinha uma veste de uma dignidade diferente. Como eles poderiam se sentar com pessoas tão simples, com vestes tão rudimentárias? Você está aí? Mas José
se assentou com eles, porque José já é um antecipo do que o Senhor fará. Quantas cores tinha as vestes de José quando foi vendido? Quantas? Ficaram na polêmica, 7. 7 cores. Sim? Elas foram dadas já simbolizando a perfeição de Deus. Amém? Então, lá na frente temos 7 ministérios, por aí vai outra história. Ok? Mas o assunto é que José já antecipou de todos os seus irmãos. Ele tinha vestes diferentes. Depois de muitos anos, os sacerdotes começaram a usar vestes diferentes, os profetas vestes diferentes. E vem Jesus e reparte seu manto. Não em 7, mas em 12. Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus? Muito bem. Agora, os mantos. Há construtores errados. Os construtores egípcios, eles constroem. Por isso, quando você escuta a palavra reforma, você tem que ter cuidado. Porque não toda reforma é boa. Segundo o livro de Jó, capítulo 3, verso 14, só anote aí, eu leio para você. Jó, capítulo 3, nos fala sobre algum tipo de edificação. E lamentavelmente estes que edificam. Jó está dizendo no capítulo 3, eu gostaria de dormir e então teria descanso. Ele está falando num estado de depressão. Ele está pensando na morte, no Seol, no inferno, no Hades. E nessa depressão ele solta a língua e fala com aqueles reis e conselheiros da terra que reedificam para si ruínas. Fale, há edificadores do edifício de Deus, cujo perito arquiteto é o Espírito Santo, e edificadores de ruínas, que seu arquiteto são os reis da terra, tronos e principados do abismo. Jó fala muito. Por isso, nós temos que ter cuidado, porque assim como os dons e os ministérios vêm para edificar a igreja, também os ministérios de iniquidade, que se alinham mentalmente com os padrões do inferno, com os padrões do Hades, eles começam a edificar edifícios em ruínas. Não é que esses ministérios vão cair ou vão ter um problema, já começam sendo mal. E terminarão pior ainda. Aleluia! Pode falar glória a Deus. Sabe quando você vê a diferença de um construtor? Porque você tem que saber isso, você está numa escola. A diferença de um construtor que edifica a ruína ou que está edificando o edifício de Deus é muito simples. A primeira coisa que você tem que ver é aonde está a glória de Deus. Edificadores de ruína são edificadores sem cabote. Edifícios sem glórias. São edifícios desglorificados. Pode me chamar de falar aleluia? Jesus falou dos mestres ilegais daquele tempo, do sacerdócio ilegal daquele tempo, dos príncipes ilegais daquele tempo, de Jerusalém, de Israel. Falou disso quando falou e disse, eles não fugem de mim porque a luz que está em mim se amar, mas eles fugem de mim. Estou modificando o texto para que tenha sentido para você no ensino. Eles fugem de mim, não porque minha luz não seja boa, mas porque eu não busco minha glória, mas a glória daquele que me enviou. Os edificadores de ruína buscam sua própria glória. Toca nos ombros, seu irmão, diga aleluia.
Você tem que aprender, estamos aprendendo. Sim. Essa é a soberba do mundo. Esse é o padrão do mundo. A soberbia do mundo é tirar a glória para si. Venha teu reino e toda a tua glória seja para mim. Essa é a expressão do edificador ilegal. Entende? Porque ele não busca uma glória. Ele não espera um ser glorificado. Eles simplesmente querem cortar o caminho. Me chamou, fala aleluia, glória a Deus. Onde está isso na Escritura? Tem muitas passagens proféticos. Por exemplo, veja no livro de Esther. Se estava em Jó, está antes de Jó. Esther capítulo 9, ou vamos mais atrás, 6. Nos fala da caída de um rei. Pode ser glória a Deus? Todavia? Pode falar aleluia? Irmãos, estamos aqui para ser instruídos, amém? Se você precisar perguntar, você pode perguntar. Mas eu estou aqui com uma comissão, não estou falando o que é mais vendível comercialmente. Eu estou aqui com a esperança que Deus tem em vocês. De que você faça o que é certo. De que você amadureça no tempo certo de Deus. E que cada vez que você abra a sua boca, seja irmão, apóstolo ou profeta, ele trema diante de você. Sabe por que vai tremer? Porque você tem o Espírito da verdade. Você vai libertar quando você fala, porque você tem conhecimento. E onde está a verdade, as prisões do engano, da mentira, não entram. Deixa a mão, fala aleluia. Você já perdeu a novela das 8. Por uma boa causa. Então eu vou tomar meu tempo para meter este código dentro de você. Para que a verdade esteja tão dentro de você, que jamais consigam tirar essa verdade de você. Quando você sai lá fora e os surubus que vêm comer a semente, ela vai estar tão profunda que não vou encontrar em você. Pode falar aleluia? Sabe como cai um rei? Aqui está a caída de um rei. Vamos de trás para frente. Capítulo 7, verso 5. Respondeu o rei e falou à rainha: quem é e onde está? Quem se tem ensoberbecido seu coração para fazer isto? Fale, a soberba é a caída dos reis. Aqui é uma figura típica de que um grande rei, escute isto, um grande rei, ele permite que haja muitos outros reis. Porque um grande rei não teme a concorrência. Me chamou, fala aleluia. Diga, fala para o seu irmão, quando você estiver diante de alguém que tenha medo de que você seja quem você é, você não está diante de um rei. Porque os reis não temem a concorrência. Mas um rei não admite soberbia. Você entende ou não? Jesus pode nos ungir e nos dar tantas habilitações que são extraordinárias, cada um em seu chamado. Mas se há coisa que o Senhor não suporta é a soberba. Aleluia! Fale glória a Deus! Você entende? E o rei mandou cortar a cabeça. Enforcar, na verdade. Ok, veja para trás. A caída deste rei. Capítulo 6, verso 13. Os próprios escravos, servidores de Amã, um dos significados do seu nome
se tomamos pela linha egípcia, poderia ser aquilo que está em trevas ou em escuridão, o oculto, que vem de Amon, né? O Deus do oculto, da treva, da escuridão. Então Amã representa o reino da escuridão e das trevas, que quer a cabeça do povo, que quer a cabeça dos santos, dos ungidos, dos que têm que ser promovidos a reis. Mas os próprios servidores dele disseram para Amã, verso 13 do capítulo 6. Então falaram seus sábios, seus conselheiros, seus entendidos, e ainda Zeres sua mulher. Se você tem que ler isto, irmão, leia aí na sua versão em português. Se da descendência dos judeus é esse tal Mardoqueu, diante de quem tu tens começado a cair, não o vencerás, senão que cairás por certo diante dele. O que aqui é um decreto das próprias trevas. Elas sabem, veja o código que você tem que pegar aqui. Se você é da descendência, na rama judaica de Jesus Cristo, pensemos na linhagem de Jesus. Se você é da descendência de Jesus Cristo e começou o seu processo de promoção, certamente o reino das trevas cairá diante de você. Esse é um princípio. Por que queriam sufocar a Mardoqueu? Porque mientras Mardoqueu estava na porta, Mardoqueu chegava até a porta do palácio. Mardoqueu não era um problema. Sabia que era um problema em potência. Mas como não entrava para dentro do palácio e não tinha as vestes reais necessárias de dentro do palácio, ele não tinha autoridade para lutar contra o reino do oculto, chamado Amã. Mas uma vez que ele entrou para dentro do palácio e foi vestido com as vestes reais, e foi transformada a sua condição, porque o rei chamou ele para reconhecer e honrá-lo, então agora ele estaria num patamar de autoridade, porque as vestes que você tem indicam que falta muito pouco para que você seja investido da autoridade dessas vestes. Ah, Senhor, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando nesta noite, mas estou dizendo que primeiro Deus te troca as vestes e depois Ele te troca o nível de autoridade. Primeiro Ele te troca as vestes e depois Ele te sobe no patamar de autoridade. Aleluia! Aleluia! Este homem tinha feito as coisas certas, ele tinha trabalhado para o Rei Supremo, mas ele não recebeu o galardão, ele não recebeu a premiação, ficou escondido no olvido, ele estava esquecido na história, porque o relógio todavia não tinha dado o tempo certo. Mas quando chegou o dia do tempo certo, Deus se apresentou ao rei e tirou o sono do rei, e o rei não conseguiu dormir. E foi assistir Historic Channel. E foi ver os livros de história. E viu ali, este que trabalhou em favor de mim, que ele recebeu quando ele fez isto? E falaram, nada foi feito com ele. Então ele disse, chamem ele e tragam ele, porque é a hora de honrar a ele. Muitos de vocês têm trabalhado para o Rei dos Reis,
E todavia parece que nada aconteceu. Pero há um relógio que está circulando. Cada relógio de cada um de vocês tem uma data diferente. Mas chega um dia em que esse relógio toca um sino e anuncia que foi feito para meu filho de São José, de São Paulo, que ele recebeu quando ele fez tal coisa, tal ato de justiça. E quando chega esse dia e essa hora, é um momento em que Deus envia a seus mensageiros. Deus abre os livros do testemunho e chega a hora em que Deus está para reconhecer você. E sabe como Deus o reconhece? Deus não te dá um dom novo. Deus troca as suas vestes comuns e te dá ingresso ao palácio. Aleluia! 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 Não sei se você entende, mas o Brasil está cheio de pilantra que estão no palácio do rei, com vestes ilegais, com mantos roubados, com unções prestadas, com ministérios clonados. Mas chegará um dia e uma hora, viva o Senhor, em cuja presença estamos, em que Deus se acordará do seu povo, dos que gemem, dos que oram, dos que clamam verdadeiramente, e dirá: ingressem ao palácio, ingressem às esferas de governo, entrem nos lugares primorosos, entrem no lugar de dominação, porque é a hora do Brasil ser reconhecido. Aleluia! Aleluia! E o que Deus faz é trocar as vestes. Deus não dá autoridade. Deus não dá autoridade mientras não toca as vestes. Por isso, mientras você não tem as vestes de rei, você não terá o governo de rei. Mas quando Deus te troca as vestes, Ele já está pronto, quase pronto, para te dar autoridade. Aleluia! Jesus! Então, mandou chamar o seu inimigo. O Troje chegou a mão diante do rei. E o rei perguntou: que faremos com alguém a quem o rei quer honrar? E Amã falou: pois... E diz que a soberba entrou em seu coração. A Bíblia diz que ele falou soberbamente. Porque ele pensou que era dele que o rei estava falando. Fale, os reis ilegais. Aí vem. Fale, os reis ilegais. Pensam que a promoção é para eles. E não enxergam a quem Deus verdadeiramente quer promocionar. Isso se chama soberba. Está entregada a mensagem. Publica, manda, despacha. Os 4 ventos. Você entende ou não? Porque aquele que Deus ungiu como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele só queria promocionar os seus filhos. Vajam promover, vajam e façam coisas maiores que a que eu fiz. Isso é paternidade sem dizer filhos. Aleluia, glória a Deus. E Ele deu os códigos. Assente ele num cavalo. Dê a ele as vestes reais. E coloque uma coroa, a coroa do rei em sua cabeça. Irmãos, foi ousado. De verdade, Amã estava endemoniado. Sim? O diabo estava endemoniado. Quando falou para Jesus, disse: a quem queira eu dou. Se você se postra e me dá um beijinho. Porque o original não diz, né? Você postra e me dá um beijo nos pés. Pediu um beijinho nos pés. Se sentia tão forte.
Uau! Você viu? E deu os códigos. O rei chamou, mandou trazer o cavalo, trazer as vestes reais, etc. E disse, muito bem, e vai traga aquele homem que está lá na porta, que ingresse ao meu palácio. Não porque se intrometeu, mas porque eu, o rei, estou chamando. Eu creio que estou falando só pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas, toca no ombro do seu irmão e diga, há muitos intrometidos. Mas nós somos dos chamados. Nós somos legais. A gente pregando neste país, irmão, intrometido. Não há chamado. Aleluia. E diz que então entrou o Mardoqueu. Ele ficou calado, não pôde falar porque a palavra de um rei não se questiona. Você teve que tragar para dentro as suas palavras. Pensou 1000 coisas, mas ficou calado. Porque contradizer o rei, perdeu. Você entende? Fale, como eu sou rei, e há da vara em minha boca, quando tenho as vestes certas, as palavras que saem da minha boca não serão contraditas no mundo espiritual. O inferno se sujeitará. Está escrito. Se você não crê porque eu prego, creia porque está escrito. Amém? Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus? Uau! Jesus veio legal no seu chamado e seu ministério. Porque antes de começar a pregar, ele foi para o deserto. A palavra hebraica para deserto tem a mesma etimologia de Dabar. Sabia? Porque deserto para eles é o lugar onde se ouve. Você pode gritar aqui, se escuta muito longe, que nada pega o som. E um dos sons que você escuta no deserto é vento. Por isso, no hebraico, o seu professor e mestre pode explicar para vocês. Mas uma da origem da palavra deserto é Dabar. Então Jesus, que estava vestido de marceneiro, de construtor na casa do seu pai, agora foi para o deserto a pegar outras vestes. E quando Satanás chegou a confrontá-lo, não pôde vencê-lo, porque ele estava vestido de outro manto de santidade. Porque no deserto ele pegou o Dabar de Deus para vir em Lucas 4 pregar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga glória a Deus, diga aleluia. Uau! Uau! O deserto para muitos é o lugar da destruição. Mas para aqueles que escutam a Deus, o deserto é o lugar da transformação. Deus está fazendo algo dentro de você. Deus está trocando vestes de dentro para fora, assim. Está mudando. Está mudando o espírito, o desejo do coração de vocês. Eu vejo Jesus ganhando milímetro a milímetro o seu coração. Milímetro a milímetro. O Espírito de Deus está possuindo o seu coração. Sua vontade, sua alma. Para que você deseje ser santo e amá-lo acima de todas as coisas. Pode ser aleluia, pode ser glória a Deus. Amã então chega, Amã. Na sua casa vem a sentença, é enforcado. E Mardoqueu havia sido promovido. Com as vestes e com tudo. Agora, como Mardoqueu estava com as vestes, precisava da autoridade. E para receber a autoridade, ele e a rainha Esther, agora eles lançam um decreto contra Amã. E Amã é enforcado. Primeiro trocam as vestes,
depois recebem a autoridade e os inimigos são destruídos. Fala para o seu irmão, não se apressure. Não se apresse. Fale, não se apresse por destruir os seus inimigos. Somente deixe que o Rei de Glória troque as suas vestes e um por um dos seus inimigos cairão diante de você. Aleluia! Aleluia! Ah, se eu estivesse numa igreja pentecostal, você estaria aí gritando, pulando. Você diria, Deus, troca cada veste minha, troque cada uma das minhas roupas. Tire de mim toda a cobertura velha, toda a roupa velha. Aleluia, toda roupa de prisioneiro, toda roupa de escravidão do mundo. Estou no teu reino e todavia sigo escravo do mundo. Deus, liberta-me, santifica-me, tudo que eu quero. Aleluia! Então a pobreza, a miséria, os demônios de opressão, os demônios de depressão, os demônios de loucura, de demência, de bipolaridade, de tentação sexual, de sodomia, de tantas coisas, fugiriam de você, porque não resistem às vestes de santidade. É algo tremendo. Chega a doer, irmãos. A presença de Deus aqui está doendo. Isto que nós chamamos de arquitetura. Se constrói o espírito, a alma. São blocos, cada palavra, cada revelação, cada escritura, ela se constrói como um bloco em você. Isso coloca você numa prisão extraordinária. Se chama prisão de esperança. Você não se vende por qualquer coisa. O diabo não tem nada para te oferecer. O mundo não tem nada que você deseje. Você está numa prisão de esperança, esperando que o Rei se manifeste, que o Rei venha por ti. Aleluia! Aleluia! E o rei olhou e viu que não tinha se trocado de roupa. O rei pode chamar aos bons, aos sujos, aos maus, aos pobres, aos mendigos. E não falo do financeiro, falo de toda a área e esfera espiritual. Mas te dá um tempo. Este é o reino, venha, veja o que esplendor há. Aí está a prateleira, todas as vestes estão aí. Se você se vestir, porque foi transformado, então você se assentará na minha mesa. Mas tenha cuidado, porque antes de eu assentar-me em minha mesa, eu passo revista nos convidados. E Deus está prestes para passar revista no Brasil. Deus está a um passo de passar revistas no Brasil. E Deus precisa fazer isso, porque Deus tem que sacar todo o odor do mundo, tem que sacar as vestes de fora, essas vestes de encantamento, de sujeira, de podridão, de ilegalidade, de mentira, de descrédito, de desonra, de falsidão, de hipocrisia, para sentar-se numa mesa de dignidade. Porque se Deus não faz exceção de homens, essa mesma regra regula ele. E ele não conseguiria se sentar em uma mesa com quem, confessando o seu nome, blasfema, bebe da copa dos demônios e blá blá blá, como está escrito na carta de Coríntios. Que você não pode se assentar com blasfemos, nem com isto, mundãos, se eles confessam o nome de Jesus. Então há mesas apostólicas, mesas proféticas, mesas pastorais, mesas cristãs, que Jesus jamais se sentaria. Porque a mesa de Jesus se identifica com as roupas dos que estão sentados em sua mesa. A boa notícia é
que há momentos, apóstolos, que as pessoas têm que sair da nossa mesa. Não venha sentar-se em nossa mesa, não porque o que está em nós seja errado, senão porque não tem as nossas mesmas vestes. E não falo isso falo isso de verdade, irmãos. Somos rejeitados todo o tempo. Não porque nossa palavra de pregação não seja boa. Não porque nosso testemunho não seja bom. Senão porque a verdade que está em nós os fere. Até nos amam. Mas não conseguem. Porque a verdade ou os liberta, ou demonstra que estão em mentira. E alguns, amando mais o mundo que a Ele, decidiram voltar atrás. Pode falar aleluia, glória a Deus. A Bíblia, quando fala de vestes, ela diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Diz, você não se preocupem com o que vão vestir, com o que vão comer ou beber. Porque os gentis se preocupam destas coisas. Qual é o código aqui? Todo gentil, Jesus ensinou aos seus discípulos. Todo gentil busca o terrenal, porque não tem herança espiritual. Toca no ombro do seu irmão e fale: aonde está o tesouro do homem? Ali está o seu coração. Pergunte-se a si mesmo: quais são as 10 coisas que mais te importam, que você mais desejaria? Você vai saber se você é um gentil ou se você está inserido na linhagem do santo. Aleluia! É normal se preocupar por comer? Claro, é normal. É humano, mas não é espiritual. É? Todos comemos, todos bebemos. Mas se a sua prioridade está ali, Jesus, não sou eu, Jesus falou. Isso, qualquer gentil faz isso. Bom, até mesmo tem gentil melhor que crente, né? Mas esse é outro tema. Mas os gentiles, eles estão preocupados por o dia a dia. Esse é o mundo deles, não tem mais. Mas se vocês buscam verdadeiramente o reino dos céus, tudo isso será dado. E ainda mais. Mas as coisas deste mundo é somente uma añadidura. Porque o que importa é as vestes que você vai ter. Pode falar glória a Deus, aleluia? Jesus. E quem te está falando não é um pregador de limosna ou um pregador de pobreza. Eu não prego pobreza. Eu prego prosperidade, eu falo de prosperidade, de riqueza. Deus quer que você tenha sua empresa, sua companhia. Só quero dizer aonde está o seu coração. Essa é a minha pergunta. Você não entende? Não estamos aqui falando de empregador de esmola ou de... Não. Você pode ser muito próspero, muitas coisas Deus vai te dar. Mas isso é um adicional. Você entende? É como a sobremesa. Todos gostamos da sobremesa. Uau, aleluia, glória a Deus por nosso jejum. Todo mundo em jejum. Mas a cada sobremesa tão lindas, tão saborosas. Ô, irmão, só meta a cara na tentação, senão... Mas se não houver, o que verdadeiramente importa é o prato de fundo. Você entende ou não? Aleluia. Pode ser glória a Deus? Jesus foi categórico. Os gentis têm a mente ali. Eles se preocupam pela veste temporal, pelo alimento temporal, pelas situações, pelas circunstâncias.
Mas se você verdadeiramente tem os olhos metidos no reino, então suas vestes são outras, que são 14 para amanhã falar delas. Amém? Pero hoje você tem que entender que você precisa trocar essas vestes, irmãos. Porque as vestes reais, ela te distingue. Pode falar aleluia? Ela distingue você. Chibolete. Ela faz a diferença em você. Ela te define. Um rei verdadeiro. Falava hoje com a pastora Doroti, e é verdade. Os reis de hoje são reis pobres, são reis quase miseráveis, comparado ao esplendor dos reis antigos. Porque hoje em dia a riqueza não está no reinado, está em Egito. Porque os países são mais ricos que os reis. Sim ou não? Então o sistema egípcio voltou a ser mais forte que o sistema monárquico. Sim? Ou teocrático. Você entende ou não? Aí ficou a dica, o entendimento. Bem, então, estes reis não são, mas o rei bíblico, o rei que o Senhor é o rei dos reis, mostra que a riqueza do rei não era medida pelo tamanho do palácio. Presta, porque aqui vem o código que você precisa. A riqueza e a força do rei não é medida pela riqueza e o patrimônio do rei, senão pelas vestes dos seus súditos. Porque se eu sou rei, não é o meu Armani. Eu tenho que ver o Armani dos meus súditos que andam comigo. Então, eu não estou falando em roupa, você não tenha, toca no ombro do seu irmão e diga, não pense como gentil. Vale, o professor não está falando de vestes. Receba a revelação. O professor está falando de vestes. Amém? Então, Jesus, para mostrar a sua supremacia no universo, a grandeza do seu domínio e o esplendor da sua autoridade, da sua grandeza, Ele não apresentará a seu Pai homens feitos de ouro, homens com dente de prata, homens com corpos biônicos, senão que apresentará um corpo glorificado. Apresentará uma igreja com vestiduras de honra, de santidade, de pureza, de humildade, de compaixão. Aleluia! Por isso Deus faz tanta ênfase no tipo de vestimenta que você veste. Ele está preocupado, Ele está trabalhando com força. O Espírito Santo foi enviado. Deus já não sabe mais o que dar a você, só com um objetivo: que você lave suas vestimentas, que você purifique suas vestes, para que entre diante do Pai. Porque as obras que você vai ser medida no tribunal de Cristo são a evidência da ação do Espírito Santo, pero suas vestes serão a evidência do que Jesus fez em sua vida. Tá só? Se você entendesse, irmão. Mas Deus aqui está detonando teologia, pensamentos, critérios, paradigmas, estruturas mentais que resistem à verdade. Porque são cultura brasileira, cultura americana, cultura de Hollywood, cultura evangélica. Mas Deus quer a transformação verdadeira e radical de você, porque Deus não está interessado em um tempo em seu dízimo, Deus não está interessado em um tempo em que você seja membro da congregação, Deus está interessado em ti por toda a eternidade. Aleluia! Deus quer fazer uma obra, qualidade, 7A. Aleluia! Que passe todas as qualificações.
Deus poderia dizer: eu vou fazer deles boas pessoas. Mas Deus diz: não, eu não posso falhar a meu Pai. Jesus diz: eu não posso falhar a meu Pai. Eu vou morrer por Ele. Vou dar todo o Espírito Santo. E não vou desistir até que eles sejam igual a mim. Se para isso a única forma é dar-lhes minha glória, eu dou a minha glória. Você já pensou? Jesus esteve, já vamos orar, que eu não posso mais. Mas Jesus disse: nenhuma glória para mim, nenhuma, não quero nada. Mestre, vamos fazê-lo rei. Você alimentou 5.000 pães, todo mundo se juntou, vamos ungí-lo como rei. Este é o rei e o profeta. E Jesus disse: fiquem aí, e fugiu. E foi-se ao monte orar. Ele rejeitou o reino destes homens. Ele rejeitou a coroa dos homens. Ele rejeitou a honra dos homens. Ele disse: nem um pouquinho assim. Mas um pouquinho assim, mestre, só um pouquinho. Não, nem isso, porque eu não quero essa glória. Toda glória para o meu Pai. Toda glória para o Pai. E o Pai disse: oh, meu filho amado, eu te tenho complacência. Te glorifiquei uma vez e voltarei a te glorificar. E o Pai recebeu ele, limpou as feridas, trocou as vestes sujas e colocou uma vestes de glória, de honra. Encheu ele com toda a supremacia do universo, com poder para julgar os céus e a terra. Ele disse: espera, Pai, espera que eu estou lá embaixo, vou estar 10 dias com ele. Espera um pouquinho, só um pouquinho mais, espera. E desceu com todo esse esplendor, magnificência. Eu tenho visto sua glória. Como ela é grande. Você não pode dimensionar o que é a glória dele. Você não tem ideia do que é glória. Ele diz: agora que eu estou com tudo isto, venham, apóstolos, venham. Toda a glória que o Pai me deu, eu vos dou. E deixou sobre eles. E fui embora. Só por uma coisa. Só por um motivo. Para você, que você, com essa glória, você seja igual que Ele. A exigência de santidade é muito grande. Ele é mais do que você está acostumado. Ele não desistirá com você até que você seja igual que Ele. Às vezes eu cheiro o pecado nas noites. Eu sinto a marca dele nas pessoas. Eu vejo a forma deles grudada nas pessoas. Eu digo: Pai, que faremos esta noite? E eu vejo quando Ele envia seu Espírito, e eu vejo as pessoas pecadoras, cheias do Espírito Santo. Eu digo: Pai, como sua santidade pode tocar essas pessoas? Eu não explico isso. É a compaixão e o amor dele. Porque que um rei te comparta de suas vestes não o tirará do seu esplendor. Ele todavia segue sendo santo, santo, santo. Preciso orar com vocês, porque é algo muito grande aqui. Daí eu entendo o que Deus vai fazer. Mas você precisa passar aqui 1 minuto. Dê 1 minuto a Ele. Só 1 minuto. Mas vem aqui no frente e talvez faça algo que não sei nem como fazê-lo. Mas jogue-se diante de Deus. E fale a Ele: Deus, troca minhas vestes hoje. Troque minhas vestes hoje, Senhor.
Eu não quero ser um rei de anel. Eu não quero ser um rei porque tenho uma palavra. Eu não quero ser um rei porque tenho um testemunho de prosperidade. Eu não quero ser um rei porque tenho pessoas que me servem. Eu não quero ser um rei porque há pessoas que me ungiram como rei, apóstolo, profeta, pastor, sacerdote, empresário, não sei lá quem. Eu quero suas vestes. Somente vista-me, Senhor. Vista-me, Senhor. Vista-me, Senhor. Muitos se envergonharão naquele dia e correrão daqui para lá. Mas estarão nus no dia de sua visitação. Deus, comece nesta noite a trocar minhas vestes. Saque qualquer forma de soberba, de autossuficiência. Tira de mim, Jesus. Tire de mim, Jesus. Eu sinto a dor deste país. Eu vejo as vestes deste país. Há tantas vestes estropiadas. Há tantas vestes que não condizem com o rei. Há tantas vestes que nunca passaram pela sangue do Cordeiro. Há uma nação vestida com folha de figueira, com justiça própria, com desculpas, com argumentos, com respostas, com justificações. Você só será santo quando se vista com a pele de cordeiro, com a sangue do cordeiro. Tira, Jesus. Tira toda falsa cobertura dessa igreja. Que no nome do seu Filho Jesus, o Senhor nos tenha por dignos de entrar em seu reino. Que não fiquemos somente às portas, Senhor. Senhor, troque nossas vestes nesta noite. Que, Pai, que o que nós vimos vertir aqui na vida das pessoas não fique um conhecimento, senão que haja um antes e um depois. Que verdadeiramente o seu ensino em nossas vidas nos mude. Senhor, nós não temos nem conseguimos fazer isso. Nós pedimos que seu Espírito Santo nos visite com sua glória. Pai, assim como o Senhor ordenou pela boca de Josué que se preparasse, se circuncidassem, se santificassem para passar a possuir e a conquistar a terra. Neste tempo de jejum,
neste dia que o Senhor escolheu para orar e adorá-lo, Senhor, por 24 horas. Nós pedimos que o Senhor nos prepare. Prepare-nos, Senhor, para o dia de amanhã, que nós possamos receber a sua visitação. Que cada um desses mantos, dessas funções que o Senhor dispôs para nós, uma após uma delas nós precisamos. Sem sua glória não podemos, Senhor. Prepare nossos corpos, almas e espíritos. Que ao sair deste lugar, Senhor, nós saiamos atônitos. Saiamos daqui compungidos de coração, estremecidos pela sua santidade. E voltemos aqui prontos para receber o ungimento, sua força, seu poder, sua autoridade, sua realeza. Pero que não saiamos daqui conhecendo sobre reis, mas sim vivendo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.